Fala pessoal, hoje eu quero falar com aquela pessoa que se sente muito distraída quando vai realizar as tarefas, se sente distraída em tudo que vai fazer na vida, ou quando se propõe alguma coisa não consegue terminar ou demora muito tempo. Então eu quero falar com você diretamente nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu era assim, tá? Eu era uma pessoa muito distraída. Tudo que eu me propunha fazer, eu demorava muito para terminar. Eu via as coisas com várias abas abertas no navegador. Eu via as coisas. Na verdade, eu fazia as coisas ouvindo música, conversando com alguém. Então, eu nunca conseguia fazer uma coisa por completo, tá? Isso na maioria das vezes. Claro, algumas tarefas eu conseguia realizar ali com foco pleno, só que a distração sempre vinha ali me incomodando. Eu já vinha percebendo, só que eu nunca dava a importância que ela merecia. Então hoje eu vou falar algumas coisas que funcionaram para mim e algumas coisas que eu acabei entendendo nesse processo desde que eu me dei conta de que a distração estava me atrapalhando absurdamente. Então vamos lá. Bom, já está aberto aqui, né, a questão das premissas. Né? A gente vai falar um pouquinho dessas premissas aqui que eu carrego comigo que fizeram sentido nessa etapa de compreensão. A primeira coisa é que celular, ele é o vilão, tá? Eu coloquei aqui, ele é um vilão, mas ele hoje, na minha visão, ele é o vilão, tá? Por quê? Se o seu celular tá do teu lado, na tua mesa, e ele acende do nada, ou surge uma notificação, ou alguém te liga, acabou, tá? Aquele teu ritmo ali, o flow, né? Todo o seu fluxo de aprendizado, seu fluxo de trabalho vai ser quebrado naquele momento e você, querendo ou não, vai dar atenção. Porque você vai julgar que uma ligação é muito mais importante naquele momento, se alguém está te ligando é muito importante, ou se alguma notificação ali, alguma coisinha surge, você precisa ver para não perder, precisa responder rápido. E tem um outro problema, vê se você se identifica com isso. A primeira coisa que faz quando acorda é olhar o celular. Vai escovar os dentes ouvindo alguma música ou vendo alguma coisa no celular. Você vai tomar o seu café da manhã e procura alguma coisa rápida para apoiar o celular para assistir um vídeo. Você se arruma para sair, ouvindo música ou com o celular em cima da cama. Você vai almoçar e antes mesmo de colocar comida no prato ou pegar os talheres, você vai lá e escolhe o melhor vídeo para te acompanhar naquela refeição. Se você está sozinho, isso já é um problema, mas se você está num ambiente familiar, isso é ainda pior, porque você está deixando as pessoas naquele ambiente de lado para poder assistir um vídeo. Às vezes você passa o dia inteiro trabalhando e é um dos poucos momentos que você tem junto a eles e você simplesmente ignora a presença das pessoas que estão na sua casa. Então, o celular, ele ao mesmo tempo que ele é um aparelho, é algo que revolucionou todo o nosso modo de comunicação, todo o nosso modo de interação, de aprendizado, é também algo que está nos afastando de nós mesmos e de nós mesmos com as outras pessoas. Nós não estamos focando completamente no que a gente está fazendo, a gente não está vivendo aquele momento presente, né? E a gente também está se afastando das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu coloquei que ele é um vilão, mas na verdade ele é o vilão, né? Isso pelo menos na minha visão. O que você pode fazer com relação ao celular? Tudo que você for fazer, deixa o celular de canto, pelo menos eu vou falar mais pra frente quando a gente entrar na questão de organização. Então, na verdade, não vou dar spoiler no que eu fiz, a gente vai ver mais pra frente. Um segundo ponto é a questão de distração ser algo natural. É algo natural. Se você for pensar nos nossos ancestrais lá no começo, nós como seres humanos, caçadores e coletores, se nós não nos distraíssemos com tudo que acontecesse, a gente estaria morto. Né? Isso porque você tinha que estar prestando atenção enquanto você colhia alguma coisa numa árvore alta, se tinha alguém, algum bicho, alguma coisa, algum animal em volta querendo ali te caçar. Então você tem mesmo que ter esse mecanismo de defesa, esse mecanismo de dividir sua atenção. Só que isso ficou lá atrás. Hoje isso é um problema latente, essa questão de distração, porque você dá atenção a tudo. Tudo merece tua atenção, menos o que deveria ter a tua atenção, de fato. Tá? Então, distração é natural. O que eu recomendo, o que eu fiz, como ela é natural, tenta retornar o mais rápido possível para o que você estava fazendo. Você vai entender naquele momento que a distração ocorreu e vai deixar aquilo de lado. Tá, me distraí, alguma coisa tocou, alguém me chamou. Fala para aquela pessoa que você já vai atender ela, você já vai conversar com ela. Ou teu celular, você sabe que alguém te ligou,
dá mais uns 10 minutos para terminar pelo menos o que você estava fazendo, ou 10 minutos para terminar de ler um capítulo de algum livro que você estava lendo e você já vai lá, tá? Então, isso pelo menos é o que eu fiz. Tentei retornar o mais rápido possível a uma distração. Às vezes você tá lendo aqui, uma buzina de um carro te assusta. Aqui mesmo na minha rua passa diversos carros buzinando, moto acelerando num barulho absurdo. Então, tudo isso acontece, é normal, é natural e você deve voltar o quanto antes para aquilo que você estava fazendo, tá? Um terceiro ponto é que nem tudo tem a mesma importância. Eu já vinha reconhecendo que isso era verdade quando de fato eu encontrei isso no livro A Única Coisa, tá? Que nem tudo tem a mesma importância. Você provavelmente já preencheu um checklist, já tentou ter um checklist, colocou diversos bullet points, diversos tópicos que você deveria fazer ao longo do dia, diversas tarefas, só que no final do dia, vamos supor que ali um dia você conseguiu preencher tudo que era para você ficar feliz, que conseguiu cumprir com todas aquelas tarefas, mas você se sente um pouco culpado, você se sente cansado, mas você direcionou seus esforços para nada, você sente que ficou incompleto aquele dia. E de fato isso acontece muito, porque as pessoas elas simplesmente querem encher seus caderninhos, seus diários, os seus checklists com um joguinho de ficar ticando, só que nada daquilo é importante. Você pode estar fazendo aquilo para justamente não fazer o que é importante, para dizer para você mesmo, para se enganar e dizer que você fez muita coisa ao longo do dia e que não teve tempo para fazer aquilo que deveria ter sido feito. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto do porquê você se sente assim é porque você ainda não encontrou o propósito, ou você ainda não encontrou o que deve fazer. Isso eu digo nos trabalhos, nos estudos, na vida no geral, tá? Então a coisa mais importante que você tem que fazer nesse momento em que você se sente assim meio culpado, um sentimento de um sentimento incompleto de que aquele dia, apesar de ter feito tudo, você não fez nada, é importante você refletir consigo mesmo e tentar entender o que é importante para você, por que você se sentiu assim. Isso pode parecer óbvio, só que as pessoas não param para refletir, não conversam consigo mesmas na correria do dia a dia. Então, eu sinto que falta realmente essa reflexão das pessoas com elas mesmas, tá? Então, nem tudo tem importância igual. Por mais que você fez 10 tarefas naquele dia, talvez uma que tivesse sido bem feita e com um direcionamento teria sido melhor, teria sido muito mais bem proveitosa, você teria ido dormir muito mais feliz, tá? Ok, dito isso, eu vou explicar a minha organização de uma forma bem breve e coisas que eu apliquei para que isso desse certo. Bom, a primeira coisa aqui é a separação da rotina em períodos do dia. O dia, normalmente, ele é separado em manhã, tarde e noite. E eu vou explicar o que acontece na minha manhã, na minha tarde e na minha noite, em resumo, tá? Pela manhã, você tá ali com a sua mente fresca, você tá realmente, se você não pegar o celular pela manhã e inundar de informação inútil, então pela manhã você tá ali com a mente fresca, você tá preparado para receber diversas informações, sua cabeça está mais tranquila para poder raciocinar em algo mais difícil, ou você poder se empenhar naquela tarefa que você está adiando, naquilo que é realmente importante para você. Então, pela manhã, eu coloco tudo que é minha prioridade. Nesse caso, por exemplo, questão de produção de conteúdo, eu gosto de colocar pela manhã, porque eu estou com a mente fresca para escrever, para gravar, para fazer qualquer coisa nesse sentido. A primeira vez que eu vi essa questão da separação de rotina e falando dessa forma foi o Elton, tá? Elton Luiz, recomendo vocês acompanharem ele. Ele é um cara que tá divergindo um pouco desse marketing cheio de técnica que todo mundo vem falando por aí, esquecem de olhar para as pessoas de fato, tá? Então, eu já aplicava isso, mas a primeira vez que eu vi alguém falando dessa forma com que eu pensava foi o Elton, tá? Basicamente extrair isso aqui dele, a forma com que ele organiza também para poder explicar a minha rotina. À tarde, quando você tá ali após o almoço, você tá com energia mais ou menos, tá com o olho querendo fechar, o outro ficando aberto, é o momento de você fazer alguma tarefa mais burocrática, algo mais operacional, né? Aquilo que você consegue pôr uma música ali de fundo, baixinha, no teu navegador ou no teu celular aqui do lado, e você ir fazendo suas tarefas mais operacionais, né? Aquilo que talvez, sei lá, um preenchimento de planilha, uma organização de um relatório, se você trabalha com design, talvez algo que seja mais
realmente mais mecânico. Então todo esse tipo de tarefa eu deixo para tarde, tá? Porque realmente estou com a energia um pouquinho mais baixa, não estou com a mente tão fresca, minha cabeça está um pouco já cansada e eu também aproveito para ir treinar, tá? Eu frequento academia há um bom tempo e essa é uma outra dica que eu posso deixar para um outro vídeo do porquê ela é tão importante para sua saúde mental, tá? Mas por enquanto a gente vai ter só essa questão de que à tarde eu faço coisas mais mecânicas, mais operacionais e vou treinar. À noite, quando sua cabeça estiver completamente ido para o espaço, é a hora que eu consumo e só absorvo informação que eu não tenho que ficar refletindo muito ou ter que partir de mim e escrever alguma coisa. Então é a hora que eu aproveito para consumir algum curso que eu comprei, para ler algum livro que eu comprei, né? Então eu gosto de consumir muito os conteúdos nesses dois, mesclando muito esses dois, livros e vídeos, tá? Então eu mesclo bastante esses dois e é a hora que eu tô pronto ali para consumir todo e qualquer tipo de conteúdo. Um segundo ponto aqui da questão da minha organização são os cadernos. Isso aqui ainda está em fase de testes, como eu coloquei aqui, é algo mais recente. Na verdade, é o que eu estou testando agora, tá? Que é a questão de ter um bullet journal. Eu aprendi isso aqui lá no Asimov Academy, tá? É um canal também muito bom. Posso deixar o vídeo aqui linkado para vocês na descrição. Ele explica, né? O dono do canal ele explica como que ele organiza o bullet journal dele. Também indica um livro, tem um livro para isso, o criador desse método, ele escreveu um livro, tá? Chamado Bullet Journal. Mas é algo isso, tem alguma coisa diferente no título ali, mas em si, se você pesquisar ali livro, Bullet Journal, já vai aparecer logo de cara, tá? Então, juntando essas duas questões do livro e da Asimov Academy, desse livro que me desse vídeo que me introduziu a esse mundo do bullet journal, eu tô conseguindo me organizar. Basicamente, você coloca as tarefas, os seus objetivos do ano, né? E você começa a entrar no mês, nas semanas e nos dias. Isso deixou muito claro. Eu posso mostrar para vocês também em outra ocasião como é que funciona meu bullet journal, como é que eu tô fazendo. Mas se vocês pesquisarem aí é melhor quem já tá há um tempo fazendo e praticando, né, essa organização diária com o bullet journal. É melhor vocês acompanharem ele do que eu te mostrar que às vezes está meio bagunçado o meu caderno. Mas ele tem que ser, em suma, simples e minimalista. Não adianta você tentar organizar sua rotina também desenhando de ponta a ponta, deixando tudo bonito, em ter uma caneta com 10 cores diferentes para você ir. Aquilo lá não é rápido, não é intuitivo, não é algo que é para ser simples, é para simplesmente ditar a sua rotina no dia seguinte, tá? Então recomendo vocês tirarem uma meia hora, é rapidinho, vocês vão entender a lógica do vídeo, tá? De como funciona a questão do bullet journal. E outros dois pontos, eu tenho outros dois caderninhos que agora eu não sei onde eles estão aqui. Outros dois caderninhos que são o mapa da ignorância e o dos insights. Eu não vou abrir aqueles agora também porque eu quero fazer um vídeo só com relação aos cadernos que eu tenho. Mas eu tenho aqui um mapa da ignorância bem simples, tá? Ainda coloquei uma fita aqui para indicar. E um outro igualzinho ele, que é o dos insights. Esses dois cadernos e o bullet journal que eu também tenho aqui do meu lado, eles me acompanham pelo dia todo, tá? Eles ficam aqui do meu lado na mesa. E toda hora que eu tenho um insight, ou toda hora que eu tenho uma ideia nova, ou algo que eu posso aplicar para um dos meus clientes, eu vou lá e anoto. Não jogo nenhuma ideia fora, por mais ridícula que ela seja, tá? O mapa da ignorância vão ser todas as perguntas que você tem ao longo da sua vida e que você queira resolver. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja nos seus relacionamentos, seja na tua saúde. Tudo que você quer saber que você ainda não sabe, eu recomendo você anotar nesse mapa da ignorância. Você vê que muitas coisas ficam claras e que ao longo do tempo elas vão se conectando e você vai criando uma rede de conhecimento muito grande, tá? Isso funcionou muito bem para mim quando eu quis pesquisar alguma notícia, uma notícia não, pesquisar alguma coisa que eu já estudei e que eu não lembrava exatamente os detalhes, eu voltava para aquilo ali e eu funciono muito bem com as coisas que são manuais. Quando eu crio muitos documentos aqui no meu computador, eu começo a me perder bastante, então eu não gosto muito de deixar essas coisas, principalmente essas três coisas, organização da rotina, as minhas perguntas que eu tenho ao longo do dia e os insights que eu tenho, eu gosto de deixar tudo isso manual, porque é algo de consulta rápida e eu sei que eles vão estar ali. Tá? Então, é assim que eu me organizo com cadernos. Uma parte dele ainda está em fase de testes, então vou esperar eu
passar um tempo maior com eles e trazer os resultados aqui para você, tá? Deixa eu fechando aqui. Um terceiro ponto, que é o propósito também do Bullet Journal para você não sair perdido, é saber o que fazer assim que você acordar, tá? Eu perdia, antes de eu ter essa noção, de eu adquirir essa questão dos cadernos e mexer com a minha rotina, eu perdia basicamente 1 hora do início do meu dia para decidir o que eu ia fazer ao longo daquele dia. Sendo que se eu tivesse reservado 5 minutos antes, que é o que eu faço com o Bullet Journal, para anotar as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte, se eu tivesse feito isso, eu já teria economizado 1 hora do meu dia, otimizado 1 hora do meu dia. Eu não gosto muito da palavra produtividade, porque eu acho que ela está muito banalizada, pessoal. Tudo hoje é voltado à produtividade, eu não gosto muito disso, tá? Eu gosto da relação de otimizar o seu tempo, tá? Aproveitar ele da melhor forma. Então, ao invés de eu perder 1 hora decidindo, minha mente já não estava tão fresca, porque quando você vai colocando no papel, às vezes tem uma coisa que é chata ao longo do dia, uma coisa muito burocrática, você fica de cabeça cheia. Então, eu já gosto de anotar aquilo antes de dormir, né? Ou no período ali que você já terminou o que você tinha que fazer no dia. 5 minutinhos ali, você anota tudo que tem que fazer no dia seguinte e você acorda sabendo a sua prioridade, tá? Então, isso eu gosto de fazer para otimizar o meu tempo. Isso funciona muito e, por mais óbvio que seja, tenho certeza que você ainda pode não estar aplicando. O quarto ponto que eu falei, quando eu disse que o celular é o vilão, que eu ia trazer ele aqui, é a questão de se desligar do teu celular, tá? Logo pela manhã, quando a mente está fresca, eu aproveito que a mente está tranquila para absorver muita informação e eu colocar em prática as ideias que eu tinha anotado. Então eu reservo 3 horas longe do celular. Sério, eu deixo ele no modo avião e eu já comuniquei às pessoas que precisam falar comigo de que, sei lá, das 8 às 11 eu tô totalmente fora. Tô totalmente off e não adianta você me ligar que eu não vou estar conseguindo atender. Claro que em alguns casos que eu sei que, por exemplo, alguém vai precisar me ligar, tem alguma certa urgência, eu deixo a internet desligada, mas eu deixo, na verdade eu não deixo ele em modo avião, mas eu deixo a internet desligada, tá? Eu tô podendo receber ligação, mas na maioria dos dias eu não gosto de receber nenhuma distração, justamente por conta de que minha mente está fresca, eu tô focado e não quero nesse momento resolver nenhum problema, tá? Eu tenho os horários separados para resolução de problemas, como é o caso da tarde, tá? Que é uma tarefa mais operacional, mais mecânica, algo mais burocrático que eu tenho que pensar para fazer aquilo, tá? E o segundo ponto aqui é que você não é um robô, tá? Não adianta você falar que vai conseguir vencer aquilo, vai deixar o celular do teu lado com a internet ligada. Não adianta. Você ainda assim é um ser humano suscetível a distrações. E não existe alguém extremamente focado, não existe essa questão robotizada. Você tem que entender que você é suscetível a distrações. E o quanto mais você conseguir evitar elas, ao invés de querer brigar, lutar com elas, é melhor. Porque entenda, toda vez que você tenta lutar contra você mesmo, tenta lutar contra alguma coisa, você está gastando um pouco da sua energia mental, tá? Essa questão da sua mente fresca pela manhã já não vai ser mais tão fresca assim, porque você está gastando um pouco da tua energia para lutar contra aquele estímulo. Então, é por isso que das 8 às 11, por exemplo, eu deixo meu celular totalmente longe para fazer o que eu tenho que fazer pela manhã. À tarde, como eu disse, com uma tarefa mais mecânica, você pode responder alguém, uma outra pessoa, tá? Mas isso não significa que você ficar com o celular na mão a tarde toda, tá bom? O quinto, o sexto e o sétimo ponto, tá? Eles são pontos que eu vou passar aqui mais rapidamente, só para você entender como que tem me ajudado na questão de ser menos uma pessoa que sofre menos com distrações. O quinto ponto é a leitura, tá? Além do motivo por si só de adquirir conhecimento, de observar o mundo de uma forma diferente, de preencher suas gavetas mentais com conteúdos cada vez mais ricos, a leitura, quando ela é praticada todos os dias, ela te permite ser uma pessoa mais focada e menos suscetível à distração, tá? Você se envolver naquela leitura vai te deixar uma pessoa mais treinada a resistir às distrações do mundo afora. Então é por isso que eu recomendo a leitura, nem que você tenha 20, 30 minutinhos ali, ou leia umas 10 páginas por dia, já é o suficiente para você ir treinando essa sua capacidade de resistir às distrações. Tá?
O sexto ponto pode parecer que está meio desconexo do nosso assunto aqui, mas é a questão do ócio, tá? Que é a questão de você parar ali, pelo menos eu paro 10, 15 minutos por dia, sem fazer nada, olhando para o nada e só deixando vir os pensamentos, tá? Não rejeito nenhum deles. A hora que vem um pensamento, eu tento entender por que, que veio aquele pensamento, mas é tudo muito rápido. E eu deixo eles irem passando para você se conhecer melhor. Isso é um exercício de autoconhecimento, tá? Que eu tenho praticado há um bom tempo já e que por conta dele que me ajudou a entender que eu era uma pessoa muito distraída, que me distraía facilmente, que tinha em certo nível uma ansiedade elevada também causada por conta de todos esses estímulos rápidos que a gente tem hoje em dia, né? Então, pratiquem essa questão do ócio, tá? O ócio produtivo. Vamos dizer assim, tira 15 minutos do teu dia a qualquer momento para você pensar em nada. Apesar de parecer que você vai pensar em nada, você vai acabar pensando em tudo, porque tudo que você tem, todas as preocupações que você tem ao longo do dia, todos os pensamentos vão começar a vir à tona, tá? Acredite em mim. Os melhores pensamentos vêm na hora que você tá lá no chuveiro fazendo nada. Tá cantando, do nada você teve uma ideia, você fala, putz, preciso sair daqui logo para escrever essa ideia antes que eu me esqueça. Por quê? Porque você tá justamente um momento mais tranquilo, mais relaxado, que você tá simplesmente esperando o teu corpo, tua cabeça dizer algo para você, tá? Um sétimo ponto, bem óbvio aqui na questão de organização, por si só, é o teu ambiente. Se você deixa o teu ambiente de trabalho, teu ambiente de estudo desarrumado, diz muito sobre a tua cabeça. A tua cabeça naquele momento vai estar desarrumada, está desalinhada, alguma coisa está de ruim e o teu ambiente reflete isso, tá? Então, todos os dias de dormir ou qualquer intervalo e pausa que você faça ao longo dos dias, ao longo das suas tarefas, organize tua mesa, deixa ela sempre limpa, tá? Eu sei que às vezes você pode estar em um ambiente dentro do teu quarto ou algo muito apertado que você não consegue fazer isso, mas tente ao máximo deixar a tua mesa pelo menos limpa ou o teu campo de visão limpo sem nenhuma distração. Porque às vezes um copo ou um prato aqui em cima, às vezes você vem comer aqui, ou os livros espalhados, ou diversas folhas espalhadas, algumas amassadas, isso vai acabar tirando tua atenção e você vai perceber que você vai ficando estressado e cansado sem saber o motivo, tá? E o motivo é justamente essa questão do teu ambiente estar muito bagunçado, tá? E um outro ponto também é não vá dormir com a tua louça suja, tá? Não sei se você mora com a sua família ou se você mora sozinho ou sozinha. Isso é muito importante para que, por exemplo, quando você vai tomar o café da manhã também você acaba olhando aquilo, você começa a sentir uma preguiça, você fala, putz, tem que lavar tudo isso daqui, sendo que você poderia ter resolvido aquilo com 10, 15 minutos, tá? Antes de dormir, você deixar aquela louça limpa para que você acorde, tome seu café da manhã ali de forma tranquila, sem nenhuma preocupação de ter que ficar lavando louça, você já perder também mais 30, 40 minutos do começo do seu dia, justamente por conta de que você não conseguiu se organizar na noite anterior, tá? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês apliquem isso de alguma forma e não passe esse vídeo como mais tantos que vocês já têm passado sem aplicar. Pega algum desses pontos que eu te falei, tenta aplicar e você vai ver que isso vai funcionar. Se funcionou para mim, tenho certeza que vai funcionar para você. Tá? Se você curtiu também, já deixa um curtir aqui, já deixa um like e envie para quem precisa ouvir isso de alguma forma, tá bom? Até a próxima.